Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o segundo parágrafo do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro 4, versículos 7 a 11. Na primeira carta de Pedro, do capítulo 4, nós vamos estudar os versículos 7 a 11. Quando Pedro escreveu essa carta, ele tinha por propósito que os seus leitores tivessem ânimo e encorajamento passando por várias situações difíceis. E ele proclama que a vida cristã deve ser vivida, então, de uma maneira tal que até mesmo essas dificuldades não nos desviem desse grande propósito de vivermos para a glória de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme nós vimos no programa passado, e proclamando também a vontade de Deus para que outras pessoas possam receber a salvação que só Jesus pode nos dar. Alguns anos atrás, quando eu pastoreava aqui num dos bairros de São Paulo, recebi uma vez um ex-sacerdote perguntando qual a razão de que a cada domingo nós pregarmos o Evangelho. E a única resposta que eu pude dar para ele, além de outros detalhes, mas a minha resposta foi: eu prego o Evangelho porque Cristo nos ama, porque Cristo te ama e porque Ele voltará uma outra vez. E essa é a grande mensagem do Novo Testamento. Você que tem acompanhado os nossos programas, sabe que nós temos dito que a Bíblia tem uma única mensagem: o amor de Deus para conosco, para com a sua criação. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, o amor de Deus é demonstrado pela seguinte palavra dos profetas: Deus nos ama e enviará o Messias. Deus nos ama e enviará aquele que vai poder trazer novamente a possibilidade do homem se relacionar com Deus. Esta é a mensagem do Antigo Testamento. Deus nos ama e quer ter novamente comunhão conosco através do seu enviado. E qual é a mensagem do Novo Testamento? A mensagem do Novo Testamento é a mesma. Deus nos ama. Deus nos ama. Essa foi a proclamação que os anjos deram aos pastores quando eles chegaram lá do céu, trazendo as boas novas. O Senhor quer bem aos homens. Essa foi a primeira proclamação dos céus. O Senhor quer bem aos homens. Glória a Deus nas maiores alturas. Porque hoje nasceu o Cristo, o Salvador. Qual é a mensagem do Novo Testamento? Deus nos ama e enviou o seu mensageiro, Jesus Cristo. E ele voltará. Deus nos ama, Jesus veio, mas ele voltará. Então, Pedro está dizendo para nós aqui que viver pelo passageiro, por aquilo que o mundo nos oferece, não vale a pena. Mas quando nós vivemos por aquilo que é eterno, aí sim nós temos um bom propósito de vida. Sabe por quê? Pedro está dizendo que toda a vida passa, a vida toda perece. Em 1 João, que nós vamos estudar daqui a algum tempo, nós temos aquele versículo muito claro. 1 João, capítulo 2, versículos 16 até 18. O mundo passa, mas aquele que ama o Pai, aquele ficará para sempre. Então, Pedro está mostrando exatamente isso. Ele usa uma expressão, a expressão telos, no fim, com finalidade, indicando o limite do processo alcançado, do propósito que pode ser alcançado. Qual é o grande propósito da sua vida? É criar raízes para essa vida aqui? Me perdoe,
me perdoe, mas esse não é o grande propósito. O grande propósito é que as suas raízes, o seu tesouro esteja colocado aonde? Lá onde a prata não se corrói, onde o ouro não encontra ferrugem, onde o ladrão não entra. Porque aqui tudo é passageiro. Pedro então está nos chamando a atenção para vivermos com um amor de tal maneira dedicado ao Senhor, que por sua vez é dedicado, deve ser dedicado aos irmãos de uma maneira fervente, de uma maneira ardente. Isso quer dizer, o mais intenso possível. Esse deve ser o nosso amor. E esse amor nós vamos levar para a eternidade. Por quê? Porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Quando Paulo diz as várias características do amor, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz no final, o amor jamais acaba. Esse deve ser o nosso amor incondicional a Deus. E, logicamente, ele vai se expressar através da nossa relação com os nossos irmãos. Mas Pedro diz também, nos versículos 9 em diante, que devemos servir não apenas de palavra, mas devemos servir de palavra e de fato. E aqui ele mostra que nós devemos servir hospedando até outros irmãos. E a hospitalidade naqueles dias era uma regra super importante para desenvolvermos a nossa vida cristã. Muitos pregadores, muitos professores, muitos mestres visitavam as várias localidades. E uma das maneiras mais claras de expressar amor, de viver uma vida bonita, era recebendo essas pessoas. E aí Pedro nos dá algumas orientações muito práticas com relação aos dons espirituais. Então, ele está falando sobre a vida comunitária, sobre a vida dentro da comunidade evangélica. O título, então, para o nosso estudo é A Vida Cristã Comunitária sob a Perspectiva do Fim. Esse é um fato. Jesus voltará. Jesus voltará. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo enquanto estamos aqui para enfrentarmos essa realidade? Que realidade? De que Jesus voltará. E quando ele voltar, certamente ele vai requerer de nós uma prestação de contas. Então o título para o nosso estudo é A Vida Cristã Comunitária sob a Perspectiva do Fim, com base em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Quando nós olhamos para esse contexto do que Pedro está dizendo para os seus primeiros leitores, você deve se lembrar bem. Capítulo 1, versículo 1, Pedro está dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, isso é, que não estão fixados. E todos nós, na verdade, querido amigo, nós somos forasteiros e peregrinos. Não estamos fixados aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, na América, em Portugal, em Angola, em Moçambique. Nós estamos de passagem. E ele fala, vocês são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Essa carta é uma carta para todos nós que, tendo Jesus Cristo como o nosso Rei, pertencemos não aos nossos países de origem, mas pertencemos ao reino de Deus. Então, se nós pertencemos a esse reino, não importando a nossa origem humana, a nossa nacionalidade, a frase, o desafio desse texto para nós está nessa expressão. Todo cristão que vive comunitariamente sob a perspectiva do fim, glorifica a Deus. E eu repito, todo cristão que vive comunitariamente sob a perspectiva do fim, glorifica a Deus. Esse é o desafio do texto para nós,
E nesse texto nós vamos encontrar 3 características desse cristão que vive sob a perspectiva do fim, isso é, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar. E agora eu faço essa outra afirmação. Sabendo que o Senhor Jesus vai voltar, como é que você vive? Como é que você vive a sua vida comunitária, a sua vida em comunidade, a sua vida com seus irmãos? Sabendo que essa é uma realidade, que Jesus já veio, já perdoou os nossos pecados, está agora à destra de Deus intercedendo por nós, e sabendo que Ele vai voltar, como é que você vive em comunidade? Nós temos aqui 3 características desse cristão que vive esse tipo de vida, lembrando sempre que um dia o Senhor Jesus voltará. A primeira característica desse cristão que vive comunitariamente, tendo em vista o fim, é que ele é um cristão vigilante. Veja o versículo 7. São poucas palavras, mas profundas palavras. Ora, o fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Veja, é um versículo curto, pequeno, fácil até de decorar, mas de um conteúdo tremendo. A primeira coisa que Pedro está dizendo para nós é que a vigilância é evidenciada pela vida criteriosa. Em segundo lugar, a vigilância é evidenciada pela vida sóbria. E em terceiro lugar, a vigilância é evidenciada pela vida de oração. Agora, por que Pedro está dizendo tudo isso? Porque no início do versículo ele diz claramente: o fim de todas as coisas está próximo. Certamente estava mais próximo para ele do que para nós. E você sabe que lá pelo ano 67, 68, ele escreve essa carta em 64, e daqui a 4 anos, mais ou menos, ele é morto sob o império de Nero. Ele já sabia, na segunda carta, quando nós estudarmos, nós vamos ver que o Senhor Jesus já tinha dito para ele que ele logo estaria sendo chamado para estar para sempre com o Senhor Jesus. Ele iria morrer. Então, para ele, o fim de todas as coisas estava bem próximo. Para qualquer um de nós está próximo, porque a qualquer momento Deus pode nos chamar. Então, a maneira pela qual nós devemos viver na comunidade do corpo de Cristo é ter em vista o fim. E quando vivemos tendo em vista o fim, nós temos 3 maneiras para viver vigilantemente. Qual? Por uma vida criteriosa. O que é uma vida criteriosa? É ter uma vida sensata, uma vida equilibrada, uma vida cheia de bons critérios. Muitas vezes nós encontramos pessoas completamente sem critérios, com 2 pesos e 2 medidas. O cristão não deve viver dessa maneira. O cristão deve ser sóbrio em sua vida. Ora, essa palavra sobriedade vem se contrapor àquela palavra que é uma palavra que descreve um vício. A bebedeira, a bebedice, aquela pessoa que não é sóbria, o que é? Ela está bêbada, está sob o domínio de alguma coisa que é extra àquela própria pessoa. Ela está sob o domínio do álcool, ou está sob o domínio das drogas. Uma vida de uma pessoa sóbria é uma vida de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, que vai frutificar e vai produzir que tipo de fruto? Você deve se lembrar bem, domínio próprio. Exatamente isso descreve uma pessoa sóbria. Isso descreve a vigilância que é evidenciada pela vida sóbria. A vida sóbria é uma vida controlada pelo Espírito Santo que produz em conjunto conosco que somos cristãos, eu e você, que temos o Espírito Santo a nos dominar, temos a possibilidade de
produzir esse fruto do Espírito, que Ele faz acontecer em nós. E esse fruto do Espírito é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É eu saber que eu tinha vontades e desejos do passado, que agora eu tenho poder para controlá-los, porque quem me domina é o Espírito Santo. Paulo diz claramente que nós já fomos salvos, porque nós já fomos perdoados. Nós já fomos punidos em Cristo Jesus. O pecado já foi apagado. Mas Paulo também diz que nós estamos sendo salvos. Por quê? Porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E nós seremos salvos, porque um dia nós não teremos mais pecado em nossas vidas, porque o ambiente celeste é um ambiente de pureza e de santidade. Portanto, hoje, no dia de hoje, nós temos que viver essa vida criteriosa, sóbria, uma vida controlada pelo Espírito Santo, que nos capacita a ter domínio próprio. E a vigilância, então, é evidenciada na vida de oração, uma vida de oração que vai ser produtiva, uma vida de oração que vai ter a resposta de Deus às nossas orações. Isaías 59, 2 diz claramente que Deus encobre o seu rosto de nós pelos nossos pecados. E aí a consequência é que Ele não ouve as nossas orações. Quando nós temos uma vida correta, bonita, o Senhor está atento às nossas orações. A segunda característica do cristão que vive comunitariamente, tendo em vista do fim, é praticar o amor. Veja os versículos 8 e 9. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sim, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a Deus na prática, amamos os irmãos. Quando nós amamos os irmãos e quando nós amamos os irmãos na prática, nós perdoamos. O amor cobre multidão de pecados. Quando nós deixamos o rancor, quando nós deixamos a vingança, quando nós deixamos o retruque nas mãos de Deus, Ele é o Senhor que sabe dar a justa paga a quem nos comete mal. Nós estamos com os nossos corações liberados. Querido amigo, lembre-se sempre, o perdão não beneficia apenas aquele que pecou contra nós. O perdão beneficia principalmente você e eu, que fomos desconsiderados, que fomos invadidos nas nossas prioridades e nos nossos direitos. O perdão libera o nosso coração para estarmos em ordem com Deus. Mutualidade, então, é aquela possibilidade de ceder as nossas casas para que outras pessoas ali recebam a palavra de Deus, recebam o testemunho de que o Senhor Jesus faz diferença em nossos relacionamentos. E em terceiro lugar, nós temos mais uma palavra super importante, que é a característica desse cristão que vive comunitariamente é desenvolver corretamente os dons espirituais. E Pedro destaca 2 tipos de dons aqui. Aquele que serve e aquele que fala. Qual é o critério? O que serve, faça-o na força do Senhor. E o que fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Quando nós usarmos os nossos dons, quando nós usarmos os recursos espirituais que Deus tem nos dado, ao falar ou ao agir, fazendo-o conforme a vontade de Deus, certamente o Senhor vai ser glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quando nós usarmos os nossos dons de fala, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos edificar as pessoas. Nós vamos levar aqueles que são amigos ao Evangelho. E quando nós fizermos os nossos dons na força do Senhor, o mundo vai reconhecer que é Ele que está atuando através de nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor use a tua vida para a honra e glória do seu nome, para que a sua comunidade seja beneficiada.
Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.